pandemia do novo coronavírus causou diversos impactos nos mais diversos setores da sociedade mundial. Com a educação, não foi diferente. Professores e alunos tiveram que esconderem-se atrás de telas, deixando a atividade presencial. Para falar sobre este assunto especificamente, eu conversei com a professora Andréia Matos. Ela falou sobre como a pandemia afetou a sua profissão e o sistema educacional. Te convido a ouvir o nosso podcast. Caso você goste, você curta, deixe o seu like para me ajudar com a divulgação, além de se inscrever no canal. Falando da vida, informação de qualidade para você. A pandemia causada pelo novo coronavírus gerou impactos contundentes em diversos setores da sociedade mundial. Aqui na Bahia não foi diferente, inclusive no setor da educação. Professores e alunos foram obrigados a deixar as salas de aula presencialmente e envolverem-se atrás de telas. Para falar sobre esse assunto especificamente, eu converso agora com a professora Andréia Ribeiro Matos. Andréia tem 41 anos, é formada há 10 anos e seu último trabalho foi na escola Academia das Letras. Andréia, tudo bem? Você tem formação na área da educação, já tem um tempinho, né? 10 anos. O que te motivou a escolher essa profissão? Oi, boa noite. Agradeço a oportunidade, né, de poder falar um pouquinho sobre algo que eu amo tanto, que é a educação. Bom, sempre acreditei que a educação é algo que pode elevar as pessoas, elevar não só as pessoas individualmente, como toda uma sociedade. Por isso, me interessei desde muito cedo por essa área. Sempre gostei muito de escrever, gostava também muito de me comunicar. Mas não só me comunicar, aprender com essa parte né, que o ser humano usa, que é a comunicação, para criar laços, né, de interação social, afetiva, emocional, né? E sempre me beneficiei muito com essa parte, não só para comunicar o que eu pensava, mas também para aprender e ampliar meus conhecimentos. Então, eu acho que a educação é a base e é a base para uma sociedade sólida e também é uma profissão muito completa. Dentro dela eu tenho a oportunidade de me realizar como pessoa, como amiga, como orientadora, como aprendiz e assim por diante. Bom, a gente está falando de crianças e não poderia deixar de falar sobre as crianças especiais. Aquelas portadoras de síndrome de Down, autismo, entre outras características. Embora elas frequentem escolas especializadas, elas também estão cada vez mais inseridas na escola regular. Você, Andréia, ao longo desses 10 anos, já trabalhou com crianças especiais? Se a resposta for sim, como foi ou está sendo para você esse tipo de experiência? Sim, já trabalhei e para mim essa experiência é maravilhosa. Tem sim seus percalços, tem suas dificuldades, mas acho que tudo ao que você se dedica a fazer, você experimenta um grau de dificuldade. E é muito interessante você trazer essa abordagem, né? Porque, como você mesmo disse, cada vez mais elas estão sendo inseridas nas escolas regulares. Ainda há uma dificuldade muito grande
uma barreira muito grande, apesar da lei estar, né, cada vez mais amparando essas famílias, essas crianças, mas ainda existe uma dificuldade, ainda existe sim um preconceito, né? Porque preconceito a gente sabe que o significado da palavra é um conceito antecipado, né? Claro que a gente tem que ter uma noção do que a gente vai precisar para trabalhar com aquela criança sim, mas muitas vezes o preconceito se baseia na ideia. Não vamos conseguir, é muito difícil, a adaptação é penosa. Eu acho que um pouco de boa vontade, né, da família e da escola e a parceria de ambas, nós conseguimos bons resultados. Já trabalhei com crianças com síndrome de Down, já trabalhei com crianças com autismo, já trabalhei com crianças com déficit de atenção e hiperatividade, e a diferença que eu notei entre essas crianças no que tange ao desenvolvimento pessoal, cognitivo de cada uma, foi a participação da família, né? Crianças que tinham a participação efetiva dos pais, elas tinham tendência, uma facilidade maior a se desenvolver, enquanto que outras que não tinham, talvez até com a mesma especificidade, né, e o mesmo grau dessas mesmo grau, né, elas não conseguiam se desenvolver tão bem. E a parte mais gratificante para mim é a lembrança que as crianças trazem com elas, né, do nosso trabalho, maior ainda da nossa amizade. Outras crianças têm a tendência de lembrar. Ao crescerem já esquecem um pouco, mas essas nunca esquecem. Que interessante, né? Justamente as que a sociedade julga incapazes, muitas vezes erroneamente, né? Incapazes, elas julgam erroneamente incapazes, elas são as que mais gravam em suas memórias. Pelo menos minha experiência prática foi assim, não desmerecendo as outras crianças, mas as outras crianças ao crescerem se concentram em muitas outras coisas, né? Mas essas continuam concentradas em vencer, em conseguir, porque cada passo é uma vitória. É sim também uma dificuldade, né? Mas é uma vitória se tiverem apoio, e é uma bela vitória. É bonito demais de se ver. Então, elas por se concentrarem nisso, talvez a ajuda que acham pelo caminho, né? Se concentrarem na vitória, por se concentrarem na vitória, a ajuda que acham no caminho talvez mais significativa, ou talvez, né, não vou dizer assim, mas mais incomum. Então elas tendem a fixar assim na memória as pessoas que estiveram do lado dela a cada passo. Pronto, é isso. Aí eu espero que daqui a alguns anos eu possa fazer isso, porque eu gosto muito de trabalhar com essa área. Acho que é uma área muito carente, e é uma área em que, se você for, você tem realmente que ter amor, ter paciência, né? Porque você não é só professor, você é faxineiro, você é merendeira, você é psicóloga, você é mãe, você é tudo ali para aquela criança no momento em que ela precisa, e mais ainda essas pessoas com necessidades especiais. Então, Ana, está sendo um prazer muito grande para mim fazer essa entrevista, falar um pouco desse contexto, né, educacional, pedagógico. Está sendo muito bom, viu? Tô adorando. Você já tá parecendo um repórter mesmo, assim, o jeito de falar e tudo. Muito bom. Eu tinha até essa vontade, né, de fazer área de comunicação também, porque me dou muito bem escrevendo e falando, mas
A vida sempre me empurrou para a área de educação. Eu fugia dela porque eu não queria ser de jeito nenhum, mas sempre me empurrou. Não queria ser porque assim, acho muita responsabilidade ensinar alguém. Que na verdade você mais aprende do que ensina, né? Ensina muito também, né? E você não impõe, você não impõe conhecimentos. Você pega o conhecimento que a pessoa já tem e constrói em cima daquilo. Porque todo ser humano vem com conhecimento, né? Por causa da sociedade em que vive, por causa do meio, né, em que vive, por causa da família. E é isso. Então você só aproveita esse conhecimento, né? Eu acho que a melhor parte de se trabalhar na educação especial, né, é o acolhimento de ambos os lados. É a parte mais gostosa, é como você é acolhida, como você aceita, porque eles aceitam mesmo não sendo aceitos, né? É incrível isso. E a parte mais difícil ainda é o preconceito até das próprios familiares. Eu não estou dizendo, eu estou falando esse tipo de preconceito que eu citei anteriormente, né? Um conceito antecipado de que a doença vai atrapalhar, doença não, né? A especificidade ali vai atrapalhar, né? Vai atrapalhar a ponto de não dar condição da pessoa se desenvolver. O que vai atrapalhar vai, né? Vai ter as dificuldades, mas a pessoa desatrapalha. A pessoa é capaz de desatrapalhar aquilo, né? Você frisou que como educadora você também é um pouco mãe. Qual a importância dos pais na educação infantil? O principal papel de educador é do professor na sala de aula? Então, né, a família, ela é parte essencial do processo educacional da criança ou do jovem, né, do adolescente. Nós costumamos dizer que a família, é importante o apoio da família, né, na escola, mas na verdade a família nunca deve ser citada como apoio. A família é a base, o apoio é a escola. Então, nós continuamos, né, a escola tem um papel de continuar a construir o que já se foi iniciado na família de bom, né? Os valores e etc, né? Então, a escola tem o papel de fortalecer, enfatizar esses ensinamentos. Por que é assim? Porque o primeiro contato que a criança tem não é com a escola, é com a família. Seja ela, né, a família biológica, né, ou a família adotiva. E até quando uma criança está em um lar de acolhimento, é esse lar que ela tem como família dela, né? O nome já diz lar. Nem todos são tão atrativos assim, mas deveria ser. Só mais uma coisa, mesmo porque, né, essa família vai estar maior parte do tempo com esse indivíduo, enquanto a escola só vai estar ali de 3h30 a 4h30, 5 horas, né? Que é o tempo convencional de uma escola. Algumas, né, são o dia inteiro, alguns são internatos e tudo, né? Depende da dinâmica da família, o que eu acho que quebra bastante esse nosso recurso, né? Da família ser a base, porque vai estar distante aquele período por mais tempo. Mas, em termos gerais, a escola fica menos tempo com a criança do que a família, né? A família assiste muito mais da criança e tem mais embasamento de direcionar ali a parte educacional, porque sabe dos anseios, das dificuldades,
das conquistas daquela criança. A escola pode obter essas informações em uma conversa com a família, pode obter observando também no curto período que ela fica, mas quem sabe mais é a família, apesar de a escola ter uma formação, né, uma habilitação de aprendizado aí de faculdade e tudo, né, os docentes e tal, mas a escola tem mais, a família tem mais conhecimento. A diferença é que a família entra com esse conhecimento do indivíduo, a gente entra com conhecimento técnico, a gente tem as práticas de como fazer, né, tecnicamente, mas a família tem a prática de como fazer ali no dia a dia. Ela sabe daquilo, ela já está acostumada com o jeito da criança. A gente pode ir direcionando ali, só acrescentando, um acrescentando ao outro para ficar mais completo, né? Ficar melhor. Na nossa época, anos 80, 90, a gente tinha na escola disciplinas como educação moral e cívica, educação religiosa. Pelo menos eu passei por algumas dessas. Hoje, talvez alguns as considerem obsoletas, ultrapassadas. Tomando como base, Andréia, a tua vivência na sala de aula focada em educação infantil ao longo desses 10 anos, se você pudesse, qual a tua visão, como você avalia a grade curricular que existe atualmente na educação básica? Se você pudesse acrescentar mais algumas disciplinas, quais você acrescentaria? Essas mesmas citadas por você aí, eu acrescentaria. Eu vejo que os jovens hoje em dia, em termos gerais, não estou falando só de jovem, estou falando de crianças também, né? Porque criança é jovem, então vou falar em termos gerais assim. Tem uma carência muito grande de educação religiosa, educação moral e cívica, tem uma carência muito grande. Hoje em dia, algumas escolas adotam algumas matérias que têm outro nome, mas se assemelham-se em conteúdo. E eu vejo que as escolas que adotam esse método de ensino têm grande sucesso, né, na vivência dos alunos, né, uns com os outros, na sociabilização deles, né, na conduta que eles escolhem dentro da sala de aula, dentro da escola, dentro do convívio familiar. Eles têm grande sucesso nisso. Então, eu considero que isso é tão importante quanto a educação que diz respeito ao ensino de matemática, português e afins. Porque observe bem, a gente não pode formar uma pessoa que seja um exímio conhecedor de português, de matemática, das leis da física e química, né, das fórmulas matemáticas, dos padrões linguísticos, e excluir do conhecimento dela a ética, a moral, né? Podemos até ter um profissional super bem, como é que eu posso dizer, conhecedor, né? Muito conhecedor desses outros conteúdos, né? Mas se ele não tiver no comportamento dele, na personalidade dele, na formação ética dele, esses requisitos, essas virtudes que são tão necessárias para o convívio social, com certeza ele não vai ser um bom profissional em empresa nenhuma. Mesmo que a empresa dê condições a ele de trabalhar com um bom ambiente, com um chefe flexível e comunicativo, ele não vai ter a capacidade de interação necessária para executar com eficiência a sua função dentro da empresa. E aí vai, né? Para outros caminhos também, família, amigos, né? A vida desse indivíduo, vida social como um todo, não vai ser bem sucedida.
nem para ele, né? E ele não vai oferecer esse sucesso para as outras pessoas, para as pessoas que o rodeiam, que tem que lidar com ele no dia a dia. A pandemia Covid-19 causou diversos impactos na sociedade como um todo. Qual a tua avaliação da pandemia e os impactos dela na educação e na tua vida como educadora? Nós tivemos que nos readaptar, né? Um dos impactos foram esses. A gente pensa sempre em impacto negativo, mas também houve, se eu posso chamar assim, né? Impactos positivos, como a adaptação, né, do ensino, que está em andamento, ainda não está em 100%. As escolas particulares já se adaptaram mais intensamente, mais efetivamente do que as públicas, mas houve aí um envolvimento da tecnologia nesse processo que foi muito, muito positivo, em termos de que o ensino não pode ter bloqueios, né? O ensino não pode parar, embora não seja a mesma coisa que presencial. Então, acho que um dos impactos positivos é isso, né? É o envolvimento da tecnologia, novas capacidades, né? Nós conhecemos novas capacidades que nós não sabíamos que teríamos antes, né? Novas modalidades de ensino, novas aplicações, novos aplicativos, né? Tecnologias que nos ajudaram nesse processo. O negativo é que, embora tenhamos essa disponibilidade toda, nossa mão, esses recursos tecnológicos, né? Muitas pessoas não têm. Ou as que têm, sentem também a necessidade de estar presencial, entende? De estar presencial. Porque a gente notou, né? Uma apatia, um desinteresse, né? O fato, assim, eu acho que o fato de não ligarem as câmeras, né? Tem essa flexibilidade de não ligar, mas o fato de não fazê-lo distancia bastante. Então, em termos de sociabilidade, a pandemia deixou essa sequela aí, né? Mas, falando ainda positivamente, nós tivemos uma verdadeira aula, né, de prática de como nos mantermos mais protegidos. Então, acho que hoje em dia os hábitos de higiene vão ser muito mais observados. Não que antes a população era anti-higiênica, né? Mas assim, o fato de sempre estar higienizando as mãos, não levar a mão ao rosto, né? Era uma prática menos comum, que hoje em dia está bem mais comum. Você acha que esse formato de ensino à distância tem sido eficaz na educação infantil e juvenil durante esse mais de um ano de pandemia? Acredito que a eficácia da educação vai além dos recursos físicos que nós utilizamos, né? Vai também das competências profissionais. E essa competência, eu também acho que vai além da formação. Vai à vontade, né? Mexe aí com a vontade, com a disponibilidade que o profissional tem de trabalhar nessa área. Porque a área de educação e saúde é preciso, não que as outras não precisem, mas é preciso amor para lidar, né? Então é preciso ter sido uma escolha de verdade, voluntária, e não somente algo que você foi sendo levado para aquela situação, né? Como a gente vê muitos profissionais de educação que foram sendo levados para essa área porque acharam oportunidades nessa área. E aí não desempenha bem o papel. Então, acho que não existe barreiras para um professor interessado. Na verdade, existem barreiras, vou consertar minha fala, mas também existe a superação delas, né? Então, eu acho que o ensino, como um todo, já havia uma defasagem do ensino, e não é por causa da pandemia que isso aconteceu. Já havia antes, só que ficou mais evidente, né? Eu acho que houve sim um impacto em relação, como eu já falei, né, no áudio anterior, em relação à participação dos alunos e tal, mas
Se antes eu tinha esqueci o termo agora, né? Evasão escolar, física, hoje em dia ela está bem mais disfarçada. O aluno pode estar ali presente na aula, né, online, e pode estar ausente. Mas assim, presencial também é a mesma coisa. O aluno pode estar na sala, mas pensando em outra coisa. Então cabe ao professor e aos pais, né, à família, não sei, tornar aquele ensino gostoso, prazeroso e envolvente. Agora, em termos de tecnologia, existe a questão de aplicativos que já monitoram mais a presença do aluno, né, com fotos frequentes, né? Então, o aluno precisa ficar com a câmera ligada e tem aquelas fotos, né, tiradas, o que não garante a atenção do aluno, assim como na presencial, né? Mas eu acho que a gente consegue, com boa vontade, a gente consegue fazer um ensino diferenciado, não só para os alunos que estão ao nosso redor, mas para nós mesmos, porque também nesse processo nós somos grandes aprendizes. Para as pessoas que estão preocupadas com o futuro, com a pandemia, talvez com a vacinação que está lenta em alguns lugares, qual o recado que você deixaria para elas? Eu diria que apesar de termos, né, esse nível de ansiedade, de urgência em relação à vacinação, devemos lembrar que muitas coisas estão sim disponíveis à nossa decisão, a nossa tomada de decisão e a nossa intervenção, mas muitas não estão tão entregues às nossas mãos assim. Então a gente não pode monitorar tudo, mas uma coisa que nós podemos monitorar bastante é o nosso comportamento frente às notícias que recebemos, frente à disposição, né, dessas vacinas que estamos tendo ou não em alguns lugares, como você falou. Então, o nosso comportamento, ele pode garantir muita tranquilidade a nós. Por exemplo, continuar se mantendo firme em relação às orientações de convívio social, né, agora na pandemia, as regras a respeito da higiene, né, e cuidados que a gente tem que ter no dia a dia, que foram mais efetivos, mais rigorosos a partir da pandemia. Então, continuar se cuidando e aguardando sua vez. Eu acredito que estamos bem mais perto do que antes. E se nós estamos aqui, até com essa oportunidade de conversar, se estamos aqui com essa interação hoje, e talvez até tenhamos tido mais dificuldade que a outra, né, no caminho de enfrentamento da pandemia, é porque nós somos vitoriosas, né? Todos que estão aqui hoje ainda vivos são vitoriosos por estar aqui, até assistir o desenvolvimento de tudo ao longo do tempo, né? Desse 1 ano e pouco de pandemia. Então agora temos que acreditar que a gente está mais perto, mas não relaxar com as medidas de segurança por causa disso. Fazer nossa parte é importante para que tenhamos mais garantia de segurança, né? E uma coisa que me ajuda muito também é a fé em Deus. Então, eu acredito que isso é um diferencial muito grande quando nós estamos falando de enfrentar dificuldades, né? Situações difíceis. Andréia, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Parabéns pela tua dedicação a esse trabalho tão nobre que é formar cidadãos.
Se você curtiu essa entrevista, compartilhe com os seus amigos. Nos siga nas nossas redes sociais e até o próximo podcast do Falando da Vida. Falando da Vida, informação de qualidade para você.